O senador Alessandro Vieira fez um estrago, mas fez um estrago no pessoal da Suprema Corte que não tem tamanho. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Alessandro Vieira, do MDB, não é bolsonarista, não é oposição, muitas das vezes vota com o governo, às vezes vota contra. Então, não se trata de dizer, é intriga da oposição. Não é intriga da oposição. O Alessandro Vieira, ele apresentou um relatório tão, tão fidedigno, né? Tão consistente do ponto de vista da opinião pública que entende, né, o processo da forma como ele colocou, que ficou assim, caiu na vontade popular, falou assim: não, é isso mesmo, você está certo, tem que fazer, tem que indiciar. E não é só ele. A imprensa, do modo geral, né, de A a Z, acha que os ministros passaram dos limites, esses ministros, né? E aí você fala de, né, quebra de responsabilidade. E aí a quebra de responsabilidade cai na mão do Senado. O senador, né, o Senado é que coloca o ministro lá, né? Se eu coloco, eu sou responsável por você. Então, se você está fazendo alguma coisa que não está de acordo, nós é que temos que tirar você. Então, é o fórum adequado. A CPI do crime organizado era o fórum adequado, porque se tratava de um crime de um banco, de uma quadrilha que estava assaltando os bancos, né? Usando também créditos consignados, fazendo diabo a quatro, e o envolvimento de ministros ligados a essa quadrilha. Então, não tem nada que saia do, né, da questão como é que se diz assim? Eu não sou advogado, viu, gente? Fora do escopo, né? Fora daquilo que não é para ser. Então, a gente entende que era para ser isso, e é para ser isso mesmo. E aí, o que, que o pessoal faz? O, o Gilmar Mendes vai para cima dele, cara. Vai para cima dele e quer processar ele. Ou seja, além de interferir, botar o Lula para interferir, né, o governo do PT para interferir na CPI, tirando dois membros que era voto garantido a favor do relatório, e colocar dois membros que eram contra, que eram dois senadores do PT, né? O que fez? Carimbou o governo do PT nessa articulação. Então foi assim, pegou no peito do Lula. O Lula pegou e falou assim: vou matar no peito essa CPI aqui, vou salvar o meu Alexandre de Moraes, o meu Dias Toffoli, o meu Gilmar Mendes, né, o meu Paulo Gonet, que eles é que me defendem, eles que garantem a minha existência aqui nesse governo. Então, ficou 4-6. Os dois que foi trocado deu maioria para derrubar o relatório. Então, o governo Lula, junto com o pessoal do STF, dobradinha, pronto, cravou. E aí, eu vou mostrar aqui, e no final eu vou falar, né, do presente que o Alexandre de Moraes deu para o Flávio Bolsonaro, que agora é oficial. Agora o Flávio Bolsonaro é um candidato que está liderando as pesquisas e é uma ameaça real para o presidente Lula, né? E para o STF, principalmente, não é? Nós estamos falando, gente, da lei da sobrevivência. O STF é aquela, como eu diria, aquela fera coada, sabe? Que ela está ali. E a fera coada, qual que é a tendência dela? É atacar. Então, não resta outra alternativa para esses ministros do STF do que partir para o ataque. É uma questão de sobrevivência. O país inteiro está fechando o cerco em cima deles. Antes era só aqueles perfis de direita, aquela coisa bolsonarista, aquela coisa. Não. Agora com o envolvimento da história do Banco Master, entendeu? Aí, pô, generalizou. Então, se já estava difícil para eles conviverem, como diz
a Carmen Lúcia, né? Minha família está pedindo para me sair fora disso. Então, é isso aí. Eles estão numa ação de sobrevivência, porque não tem outra saída para eles, a não ser partir para o ataque. Vamos ver essa fala aqui, só para a gente reforçar isso aqui. De 5 páginas aqui, no qual o ministro Gilmar Mendes ele entra formalmente com uma representação contra o senador Alessandro Vieira, justamente em razão do relatório apresentado por ele na CPI do crime organizado, no qual o ministro Gilmar Mendes pede que seja investigado eventual desvio de finalidade na atuação política ali do senador junto à confecção desse relatório. Um dos trechos aqui desse ofício endereçado ao Dr. Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, o Gilmar Mendes diz que, sob o ponto de vista material, a proposta de indiciamento contra ele, contra Alexandre de Moraes, contra Dias Toffoli, contra o próprio Paulo Gonet, não encontra guarida em dados concretos e, sob o ponto de vista processual, as alegações lá formuladas não correspondem às searas penal e processual penal, mas à administrativa. Ou seja, ele pede, de certo modo, ele considera uma grave arbitrariedade, né, praticada pelo relator da CPI, inclusive virando alvo ali de uma repercussão no Supremo Tribunal Federal, não só por parte desses ministros, mas de outros. E ao final... desculpa. Não, eu quero que você inclua na sua análise a explicação para a nossa audiência de como é que esse processo corre, porque você aqui, mais cedo, você disse assim, olha, a vítima, que é o Paulo Gonet, vai receber ou não esse ofício, e as vítimas do STF é que vão julgar. A CNN não é fácil não, né? As vítimas. Agora Paulo Gonet, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli são vítimas. Eles são vítimas. Tá vendo? Fazem o que fazem e são vítimas. Vamos ver. Vamos ver que está ficando curioso isso aí. Sim, é que aí não teria muita saída. De fato, a quem cabe a titularidade da ação penal contra um parlamentar? Ao Procurador-Geral da República. Não tem como fugir, não tem saída, exato, disso. O que, de repente, o Paulo Gonet pode fazer, delegar para algum integrante ali, assinar essa peça. Mas, de fato, um dos alvos do indiciamento, que é o Gonet, por omissão total, nas palavras do Alessandro Vieira, ele que vai analisar se cabe entrar com uma denúncia, e fazendo a denúncia, isso vai para o Supremo Tribunal Federal, para uma das duas turmas. Eu não tenho com precisão qual das duas turmas que seriam responsáveis por analisar esse caso. Havendo a denúncia, uma das duas turmas analisa e julga. Isso demora um pouco, né, mas como eu disse na minha entrada anterior, Thaís, a percepção do Supremo, pelo menos essa ala mais atacada, assim, que se sente atacada pelo relatório, é de que até o final do ano sairia uma condenação e consequente condenação eleitoral também. Porque se o Alessandro Vieira é condenado por desvio de finalidade, abuso de poder, ele está condenado em segunda instância. Aí ele cai na lei da ficha limpa. Então, vai ter todo um processo, gente, mas nós já sabemos o resultado. O resultado já está dado, né? Assim, quando os ministros dizem que o senador não vai ter paz, sim, a sentença já foi julgada. A gente vai assistir a corrente normal, esperada ali, legal, de todo o processo, né, Caio? Isso. Eu acho que nesse ano, talvez, ou mesmo ainda, se o Alessandro Vieira registra a candidatura, entra o nome na urna, é eleito. Uma vez eleito, pode não ser diplomado. Uma vez diplomado e empossado, pode perder o mandato no ano que vem, se de fato se mantiver esse ímpeto ali do Supremo, ou dessa ala do Supremo, de levar esse processo até o fim. Parece haver. Menos de pouco mais de 24 horas depois, já está a ação com o Paulo Gonet ali para analisar. Então, você entende que o senador estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, que é a prerrogativa do senador. Quem fiscaliza o Supremo é o Senado, porque o Senado põe e o Senado tira. Agora, quem virou a vítima aí para nós, aqui no modo de entender, é o senador Alessandro Vieira, que foi fazer o seu papel e bateu de frente com a fera do STF, né? E coloca essa questão. Então, você coloca do seguinte ponto de vista. Você tem ali o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes. São, como se diz assim, as vítimas. Mesmo que se tivesse, olha só que situação, que se isso fosse para o Supremo, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Paulo Gonet, né? Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Paulo Gonet. Eles não podem participar do processo de votação, né? Você teria
6 ministros participando, né? Você teria o Fux, Carmen Lúcia, o André Mendonça, não é? O Flávio Dino e o Fachin. O outro aí, o Messias, não sei nem se ele vai conseguir entrar. Pelo jeito, eles vão fazer tudo para colocar. Mas de acordo com que está, né, o andar da carruagem, o desgaste que o governo está tendo, os senadores que forem colocar a cara a tapa lá para colocar esse advogado do PT lá, vai também sofrer, né, muito na pele. Mas agora vamos falar do Flávio Bolsonaro. O Alexandre de Moraes entendeu que o Flávio Bolsonaro está ficando imbatível nas urnas. Porque, gente, ninguém chuta cachorro morto, tá certo? Por exemplo, quais são os candidatos que estão se apresentando aí? Você tem o Caiado, você tem o Zema, né? Você tinha lá o Ratinho, você tinha lá o Leite, né? O Coalhada lá do Sul, né? Tem um aí num partido aí que eu não sei quem que é, né? Diz que é partido Missão. Ninguém dá bola para esse povo, porque está lá com, né, menos de 10% nos índices de pesquisa. Então, eles não oferecem risco, não oferecem ameaça. Mas o Flávio Bolsonaro começou a liderar as pesquisas. E aí, meu amigo, acendeu o sinal de alerta, acendeu a luz vermelha no STF. Olha, o Flávio não está brincando não, o negócio dele é sério. Ele é um candidato e ele está vindo aí e está liderando as pesquisas, numa ascendente que não tem reversão. E nós, com agora esse escândalo do Banco Master, e a gente aqui tendo que salvar a pele do Lula, a tendência é a gente estar numa linha de declínio. Então, a ameaça está concreta. Flávio Bolsonaro vai ser o próximo presidente se a gente não fizer nada. Então vamos achar um jeito de inviabilizar o Flávio Bolsonaro, né? Assim como o Maduro fez lá na época com a Maria Corina, porque a ditadura é assim, né? Você sabe como é que funciona. Aqui não difere muito do regime da Venezuela, não. Vamos ver um pouquinho dessa matéria, que é muito interessante. No Metrópole. Assunto importantíssimo, vem repercutindo bastante no dia de hoje, nessa quarta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro. A investigação vai apurar se o parlamentar cometeu crime de injúria contra o presidente Lula em uma publicação nas redes sociais. A decisão foi tomada a partir de um pedido da Polícia Federal com aval da Procuradoria-Geral da República. Prazo inicial para as investigações é de 60 dias. Quem vai falar melhor sobre esse assunto é Paulo Capelli, colunista do portal Metrópolis, que já está aqui comigo. Capelli, muito boa tarde. Notícia que está super repercutindo no dia de hoje. E eu quero entender... Furo da coluna. Furo da coluna. Eu cheguei aqui hoje, inclusive, já quero até parabenizar, cheguei aqui hoje, os outros canais, as outras emissoras estavam falando sobre isso. Gente, mas isso já não está velho no Metrópolis? A gente brincou, isso já não está velho no Metrópolis? Mas, como o assunto continua quente e importante, queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre como começou e quais os próximos passos dessa investigação. Bom, Neila, essa investigação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes por conta de uma postagem do senador Flávio Bolsonaro relacionando Lula à Venezuela, ao ditador Nicolás Maduro, que foi preso, capturado pelo governo dos Estados Unidos, capturado pelo governo de Donald Trump. E Flávio Bolsonaro compartilhou uma reportagem aqui do Metrópolis, da coluna Igor Gadelha, dizendo que o governo Lula tinha convocado uma reunião de emergência para discutir a situação de Nicolás Maduro, né, como é que ficaria a relação com os Estados Unidos e tudo mais. Ao compartilhar essa reportagem sobre a reunião do governo Lula, Flávio Bolsonaro comparou ali, né, o presidente Lula ao ditador Nicolás Maduro. E aí Moraes determinou a abertura desse inquérito para apurar se houve um crime de calúnia aí de injúria contra Lula. E aí o que acontece? No entorno de Flávio Bolsonaro, muita gente acha
que Moraes pode estar fechando um cerco para tentar deixá-lo inelegível na eleição deste ano. Seria um cerco, porque agora Jair Bolsonaro está preso, inelegível, condenado a 27 anos de prisão. Flávio, então, foi apontado como sucessor da família para disputar a presidência da República. E no entorno de Flávio Bolsonaro, muitas pessoas acreditam que Moraes está fechando um cerco para também deixá-lo inelegível. Há essa preocupação de que, mesmo um processo que não seja inicialmente considerado muito grave, né? Afinal, uma postagem, mas que isso pode caminhar para uma série de desdobramentos jurídicos, de modo a que uma condenação possa tirar Flávio Bolsonaro da corrida eleitoral. O fato é que a Polícia Federal vai investigar se foi configurado crime por conta dessa postagem contra o presidente Lula. Neila. Coloca pra gente, produção, essa postagem aí no telão ou na tela para que as pessoas possam entender do que a gente está falando. Eu tinha pedido para separar, porque não é uma postagem nova. O senador Flávio Bolsonaro, inclusive, manteve essa postagem na sua rede social. Está aqui na tela para vocês. Janeiro, uma postagem de janeiro. E me deixou até surpresa, Capelli, eles terem entrado nesse assunto. Agora já estamos em abril. Essa investigação ocorreu agora em abril pela Polícia Federal. Então, eu vou explicar para vocês por que entrou agora. É o que eu tenho falado aqui no começo, né? O Flávio lançou a candidatura dele a pré-candidatura dele, né? Ele foi anunciado como pré-candidato no dia 25 de dezembro, né? Quase um mês depois, Maduro foi preso pelos Estados Unidos, né? E nesse dia mesmo, no dia 3, Maduro foi preso. E no dia 3, o Lula fez uma reunião de emergência com o seu staff, né? Falei, prenderam Maduro, vamos fazer uma reunião de emergência. Por que essa reunião de emergência? Porque prendeu Maduro. Isso chama atenção, né? Olha, Maduro está lá, o regime de ditadura, papapá e tal. Né? O mundo já sabe, pronto. E aí, o Lula faz uma reunião de emergência. Isso vira notícia no Metrópole e o Flávio Bolsonaro compartilhou, dizendo: Lula será delatado. E coloca lá algumas questões referentes ao regime do Maduro, né? E vamos ver para você ver. Vamos continuar falando, mostrando aqui, vocês vão acompanhar. E é claro, como você disse, faz todo sentido ser um cerco eleitoreiro para tentar barrar essa candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, se você olhar ali no que está escrito, né, o Flávio Bolsonaro colocou: Lula será delatado. Ou seja, existe alguma relação de Lula com Maduro? Lógico que existe. Isso aí está claro. Assim que o Maduro tomou posse, né, a primeira coisa que ele fez, assim que o Lula tomou posse, né, um dos primeiros chefes de Estado que ele recebeu aqui no Brasil foi o próprio Maduro, estendeu o tapete vermelho para ele, papapá, aquela coisa toda, né? Inclusive, o capanga do Maduro deu um soco no peito de uma jornalista da Globo, porque foi perguntar para eles se eles iam dar o calote no Brasil, continuar dando calote no Brasil, né? E o cara deu um peito na mulher, né? Então, dizer que o Lula não tem relação com o Maduro, não tem como, né? Aí é chover molhado. Mas, na época do governo, quando o candidato Bolsonaro, o pai dele era candidato em 2022, proibiram, né, associar o Lula ao regime do Maduro, né, aos companheiros do Foro de São Paulo. Então, o passado do Lula não pode ser revelado. Ele tem passado, mas não podia ser revelado, né? Aí criou-se aquela milícia digital do STF para, né, monitorar as redes sociais para não deixar que colocassem nada do passado do Lula, né? E isso aí é que gerou o grande problema aí que o Tagliaferro hoje está lá na Itália denunciando que ele foi usado para fazer esse tipo de serviço, né? Para não deixar que as pessoas fizessem associação do passado, né? Não pode, Lula não pode ter passado, viu, gente? Então, quando ele coloca aqui, ó, é o fim do Foro de São Paulo. Aí coloca tráfico internacional de drogas. Ele está se referindo, no meu modo de entender, à prisão do Maduro, né? Armas, drogas e armas, né?
lavagem de dinheiro, está se referindo ao governo do Maduro. Suporte a terroristas e ditaduras. Eleições fraudadas. Tudo relacionado ao governo do Maduro, né? Então, ele está citando a matéria, o que está na matéria, né? E fala assim, Lula pode ser delatado. Por quê? Será que tem alguma coisa a ver do Lula com ele? Né? Se não delatou ou não delatou, então não tem nada. Agora, isso está servindo para quê? Para mostrar que o Flávio Bolsonaro, aí volta para mim aqui, que o Flávio Bolsonaro está detonando a pesquisa. Isso aí já acendeu o alerta lá e falou assim, porque isso aí não foi nem um partido que entrou, não. Né? Isso aí foi o próprio Alexandre de Moraes que falou que a Polícia Federal que pediu para investigar. E olha, foi dia 3. Podia ter pedido investigação dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. Não, Flávio Bolsonaro, né? Aquela candidatura não vai vingar. Deixa quieto, não mexe com ele, não mexe com ele. Não, Flávio agora lidera as pesquisas, né? Eu até anotei aqui, onde é que está aqui? Flávio Bolsonaro está liderando aqui, ó. Espera aí, deixa eu vir para cá aqui. Vamos ver se eu estou aqui. Aqui, ó. Dados recentes de abril de 2026 indicam que Flávio Bolsonaro lidera simulações de segundo turno contra o atual presidente Lula, aparecendo com 42% das intenções de voto contra 40% do petista, segundo pesquisa Genial Quest. Então, o Flávio está numa linha ascendente e o Lula está numa linha descendente, com o índice de rejeição aumentando a níveis impraticáveis. Ou seja, acendeu o sinal de alerta. E olha, presta atenção, se Flávio Bolsonaro vira presidente, o Alexandre de Moraes vai estar em maus lençóis, porque olha, não é possível que o Flávio Bolsonaro não tenha ressentimento do Alexandre de Moraes com relação ao que ele fez com o pai dele. Então, é um presidente altamente tóxico, né, para Alexandre de Moraes. E a proposta do PL, da direita, é fazer o quê? Fazer uma grande maioria no Senado para quê? Para justamente mirar esses ministros. Então, nós estamos numa guerra campal. É o que você vai ver daqui para frente. Entendeu? Estamos entrando com um regime duro, autoritário, similar ao regime da Venezuela, né? E as instituições, ainda que estejam aparelhadas, ainda existem mecanismos, né, de pressão social que ainda possa fazer alguma coisa, né? Você tem aí, né, a, o André Mendonça investigando, aquelas coisas da Polícia Federal agindo, notícias vazando para a imprensa, cada vez mais vai aparecendo e vai comprometendo mais esses ministros da Suprema Corte que estão se sentindo acuados, e é natural que eles, né, um instinto de sobrevivência, né, de autodefesa, né, porque, pô, fala para nós, olha que o Alessandro Vieira anunciou antecipadamente que ia indiciar esses ministros, isso virou notícia. Aí é que esparramou nas redes sociais, em todos os jornais. Ministros podem ser indiciados. Pronto, aí já cravou, entendeu? Bateu o carimbo. Ó, crime de responsabilidade. E eles já estão acuados, entendeu? Essa carimbada que o Alessandro Vieira deu nos ministros deixaram eles mais, assim, mais afetados do que antes. Então, podem esperar que eles vão vir com tudo. Como diz o Gilmar Mendes, né? Com aquele linguajar mesmo assim de mafioso, né? Aquela coisa assim, né? Não me chamem pro baile. Vocês querem bailar? Vocês querem dançar? Eu gosto de dançar. E faz, sabe? Começa a falar com gíria, gente. É uma coisa assim, né? De amedrontar. Então, estamos brincando. Não estamos brincando com pessoas que são mansas, não. São pessoas perigosas. Vamos ver o que vai dar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto do São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. Minas é um estado de espírito. Vamos lá, gente.
Esse é o vídeo 944 da CCI. Essa comissão foi criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, tá certo? E a gente conta aí com esse apoio de vocês para a gente manter esse canal. Eu queria fazer um comentário aqui no final, que no penúltimo vídeo que a gente colocou, a gente até citou, penúltimo não, esse vídeo recente que a gente falou sobre o enterro da narrativa, né, da trama golpista, que é outro fator que preocupa muito o STF, esses ministros, né? Porque na medida que aquela narrativa da trama golpista, né, vai se esvaziando, vai perdendo lastro, isso vai deixando eles mais vulneráveis ainda. Então, é uma questão hoje de sobrevivência para eles. Eles sabem o que eles fizeram no verão passado. Então, se eles arredar pé um pouquinho para trás, né, como diz assim, você tem um leão ali acuado, né? Aí tem um grupo de hiena querendo comer esse leão. O leão tem que ficar rugindo, né, e tentando botar as hienas para correr. Se o leão mostrar medo, as hienas vai para cima. Aí tchau, leão. Então eles sabem que estão acuados, né? E eles estão querendo se defender, é natural. Então, uma fera acuada sai de baixo. E aí o comentário falou assim: João, você fez tantos vídeos sobre isso, né? Esses vídeos seus não rodaram, ficaram muitos, tiveram visualização, mas, né, ficaram aí poucas visualizações e ninguém faz nada. A gente sabe o que aconteceu. Você coloca a coisa, como você mostra, mata a cobra e mostra o pau. A gente faz aqui uma coisa bem, bem séria, bem transparente, bem documentado mesmo, né? E que a pessoa fica assim: e aí, João, a gente já está cansado. Eu falei: não cansa, não cansa, sabe? A gente não pode desistir. É o que a gente tem para fazer, certo? E por mais que a gente ache que as coisas não estão acontecendo, né? Eu sinto que, né, as coisas estão indo para um lado que vai resolver, tá certo? Então, não existe esforço em vão. Tem um- uma história, que até uma parábola, né, que é, o mar, né, estava vindo assim, parece que foi jogando um monte de peixinho, sabe, que iam fugindo do mar, caindo na praia e eles iam morrer todos. E assim, milhões de peixinhos. Aí um sujeito foi lá, começou a pegar um peixinho e jogava no mar. Aí pegava outro peixinho, jogava no mar. Aí alguém chegou para ele e falou assim: mas peraí, você está vendo que tem aqui milhões de peixinhos aqui que estão vindo para a praia e eles vão acabar morrendo? Você não vai dar conta de fazer isso? Eu falei: eu não sei se eu vou dar conta, mas aqueles que eu estou jogando no mar, eu estou salvando. Então, se cada um pegar um peixinho e jogar no mar, a gente vai salvar muito peixinho, tá bom? Então, por isso que eu agradeço desde já, do coração, aqueles que acreditam ainda no projeto da Comissão Cidadã de Inquérito e continuam apoiando, né, com Pix, compartilhando, assistindo e divulgando, tá certo? O fato é que nós estamos com o espírito desarmado e é isso que nos conforta. Você vê aqui que eu, apesar de torcer, né, para o Alessandro Vieira e torcer para o Flávio Bolsonaro, porque, na minha opinião, eles vão ser vítimas desse sistema, que esse sistema é bruto, né? Eu entendo o lado dos ministros que estão se sentindo acuados e é natural que eles venham para cima, entendeu? Então, eu olho da seguinte forma: eu estou aqui olhando, olha, tem uma briga e olha, o que o Alessandro Vieira quer? Quer indiciar esses ministros por crime de responsabilidade. Ou seja, quer que eles sejam, né, investigados, se culpados, julgados, percam o mandato e provavelmente, né,
pode até sair com alguma condenação. Então, o ministro que está lá na Suprema Corte, vestido com toga, né, se achando tal, tem alguém, um senador, que fala: olha, eu quero te indiciar porque você está fazendo coisa errada. Ele vai usar da sua força, né? É briga de leão, briga de cachorro grande. E a gente entende que é natural que eles vão fazer isso, né? Agora o embate está sendo feito. É uma guerra campal. Política é uma guerra, né? De um jeito ou de outro acaba sendo. Vamos ver o que vai dar, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E eu vou continuar aqui acreditando, sabe? Defendendo as nossas verdades e aquilo que a gente pensa que é verdade. Porque o que a gente quer é a paz do Brasil. Um abraço.